Como a tecnologia pode ajudar na educação? Nós vamos ampliar um pouco essa discussão porque os pais sempre ficam com muitas dúvidas. Existe alguma idade mínima para liberar o acesso a computadores celulares, tablets? Vale estabelecer regras? Quem vai responder essas perguntas é a psicóloga Adriana Barros, que está aqui com a gente no estúdio. Adriana, bom dia. Bom dia, Marjones. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Bom, Adriana, eu queria começar esse bate-papo sabendo de você, a princípio, se a tecnologia, especialmente em casa, ela pode trazer algum tipo de preocupação. O uso dessa tecnologia, de que forma em casa ela pode trazer algum tipo de preocupação? Ela pode trazer preocupações quando a criança não consegue ainda, por ela própria, estabelecer os seus próprios limites. E às vezes os pais, eles perdem o limite do bom senso do uso da tecnologia. E aí a criança, muitas vezes, não faz um exercício físico, não pratica um esporte, perde o seu horário de dormir, porque a tecnologia chama a atenção, a tecnologia, é difícil você encontrar o momento de fazer o desligamento dos aparelhos. Então, nesse contexto, é muito importante que exista em casa um acompanhamento, sim. A gente hoje em dia não tem como fugir, Marjones, dessa questão da tecnologia. Cada vez ela está mais presente, ela faz parte da nossa vida no dia a dia, em todos os contextos. A criança já nasce fazendo parte dessa tecnologia. Essa tecnologia é importante, sim, mas como tudo, existe a necessidade de fazer um uso adequado. E o uso adequado, desde muito antes da tecnologia, a gente sabe que a melhor forma dos pais se relacionarem com os filhos, se eles quiserem filhos mais seguros, é a questão de não deixar de fora a questão da afetividade e o limite. A criança aprende sim, brincando, ela precisa do brincar, ela vai constituir a sua personalidade com o brincar, a tecnologia faz parte disso. Mas a gente não pode perder de vista a maturidade da criança. Então, uma criança, ela não vai conseguir, por exemplo, fazer uso da internet se ela ainda não tem o domínio da linguagem, ela ainda não tem o domínio da escrita. Então, os pais vão precisar ficar atentos junto com a escola a esse processo de maturidade da criança, para não transformar o processo de aprendizagem apenas tendo o brincar, o tecnológico, como um desencadeador de vontade de aprender. Mas a vontade de aprender tem que estar em tudo. É na cultura, é na arte, é no teatro, é na própria leitura. Então, a própria leitura de livros, é interessante também que a criança faça uso desse instrumento. A tecnologia é apenas mais um instrumento a ser usado. A senhora falou de ferramenta e de maturidade. Isso. Então, tem uma idade recomendável? Que idade seria? A partir entre 0 e 3 anos, a gente sabe que a criança ainda não teve esse contato com as letras, ela ainda não aprendeu muito. O próprio manuseio, o próprio objeto, o próprio instrumento, a criança não tem a maturidade do cuidado com o instrumento. Então, por exemplo, se os pais deixam um smartphone com a sua criança, eles não vão poder exigir que elas derrubem no chão, porque isso pode acontecer. E os pais não podem se zangar por isso. Então, a partir dos 4 anos, é uma idade que a gente já pensa em deixar essa permissão, né? Já percebe que a criança já consegue vivenciar essa maturidade do manuseio. O próprio tablet, como ele não exige muito da criança, o tablet não é um mecanismo que vai usar, não vai ser muito difícil, ele aperta, já aparece o bichinho, a criança vai se encantar pela sonorização, pela visualização, né? O colorido, o som que o aparelho emite, isso vai chamar a atenção da criança. Agora, é importante que os pais estejam sempre presentes, desde o momento que eles introduzem qualquer tipo de recurso tecnológico para a sua criança. Um aparelho celular, uma criança que não tem a maturidade, que vai perder esse aparelho, não vai guardar, não vai ter aquele cuidado. Então, é difícil os pais exigirem dessa criança se eles não ensinam. Então, é muito importante, quando a gente fala dos pais estarem atentos, dos pais estarem nesse processo de diálogo, Marjones, é exatamente para que eles possam ir ajudando os filhos a irem criando essa maturidade frente à tecnologia. E algo muito importante que a gente não pode deixar de falar é que as crianças aprendem muito pelo modelo. Então, é muito importante que os pais se liguem nessa ideia de que eles são modelos para os seus filhos sempre. Então, as crianças vão aprender pela repetição, pelo modelo do que os pais estão passando. Então, os próprios pais, eles precisam ter uma educação tecnológica, que às vezes eles não conseguem, nem os próprios pais conseguem saber o limite, perdem hora, viram à noite, vão trabalhar no outro dia, não tem aquela disciplina, e a criança vai aprender da mesma forma que o pai está vivenciando, porque a criança aprende muito mais do que pela fala, ela aprende pelo comportamento, ela aprende pelo não dito. Agora, a gente tem isso, você falou uma coisa, questão do exemplo do pai. Isso. Para esse pai também, a gente muitas vezes tem o pai que substitui essa presença
e dá o tablet, para que não tenha que ficar com a criança. Pronto. Nesse caso. Nesse caso, Marjones, isso é um grande risco, porque a gente não pode substituir nunca a questão da afetividade com a criança. Eu sei que na dinâmica da vida hoje em dia, passamos o dia inteiro trabalhando, precisamos sim saber deixar a criança de uma certa forma em equilíbrio, mas no momento em que, antigamente, fazíamos muito o uso da televisão como babás, porque a televisão acalma, a televisão limita, a criança fica ali caladinha, não se mexe e era um excelente babá. Não é? Mas o pai e a mãe precisam interagir, precisam brincar, precisam olhar, porque é nesse olhar dos pais que eles vão estar reconhecendo essa criança e constituindo uma identidade para ela. Então não basta apenas entregar um aparelho tecnológico, um equipamento e deixar que aquilo vá acontecendo, porque a criança, a gente precisa aprender, não é? E os pais precisam dessa relação afetiva, porque é essa afetividade que vai estruturar a personalidade da criança. Ok, muito obrigado, Adriana Barros. Eu que agradeço.